Bom dia, saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Esse amém foi fraco, amém? Que bom que você está aqui, que bom que você veio para mais um culto, né, de muita comunhão, de muito louvor, muita adoração, né, onde você pode ver os seus irmãos, onde juntos nós podemos, como igreja, né, fazer aquilo que você já fez durante toda a sua semana, louvar e cultuar este grande Deus ao qual nós servimos. Espero que seja assim, né? Deveria ser assim, né? Uma vida de adoração a Deus. Quero cumprimentar os nossos visitantes. Quem está aqui pela primeira vez? Todos da casa? Todos já estiveram aqui? Temos aqui, né, a família do Ney, é isso, né? Esposa, filhos, sejam bem-vindos, né? Pedir para quem está próximo dar um abraço ali, cumprimentar. Mais alguém? Todos da casa, que bom que você está aqui. Peço para você ficar de pé para a leitura da palavra do Senhor. Salmo capítulo 1 diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Uma frase que ficou marcada para mim neste congresso foi: quem não medita nesta lei, não vive sob os princípios dela. Quem não medita nesta lei, não vive sob os princípios desta lei, desta palavra. Que nesta manhã nós possamos, de todo o nosso coração, oferecer a Deus um culto de pessoas, de homens, de mulheres, de irmãos e irmãs que meditam na palavra do Senhor, de coração. Amém? Feche seus olhos. Ó Pai eterno, nós te adoramos, nós te glorificamos, porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor morreu na cruz para perdão dos nossos pecados. E se estamos aqui, é porque fomos alcançados por este amor, por esta graça, Senhor. Obrigado pela vida de cada irmão, cada irmã que está aqui nesta manhã, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado porque nós podemos te cultuar. Nós temos liberdade em nosso país de te cultuar. Obrigado pela disposição dos irmãos que estão aqui nesta manhã para nos servir, para nos ajudar, Deus, neste louvor e adoração ao Senhor. Pastor Ademar, os músicos, aqueles que estão servindo no som, na projeção. Obrigado por todos aqueles que estão envolvidos neste culto, na recepção. Senhor Deus, e que possamos ter um culto gostoso, Senhor Deus, de louvor, de adoração, de muita comunhão e também ouvindo e aprendendo mais da Tua Palavra, Senhor Deus. Esteja conosco. Aquilo que não vem de Ti cai por terra em nome de Jesus. E que o nosso coração esteja focado em Ti e somente em Ti, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Bom dia a todos, e a graça e a paz de Cristo seja abundante. Vamos louvar o Senhor com essa canção, que é um convite para justamente fazermos isto. Fazermos aquilo para o que viemos nesse lugar. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte. Nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Ao Senhor, pois seu nome é santo.
ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Ele é excelso, excelso, supremo, digno de louvor e muito digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Excelso e muito digno de louvor. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso. Mais uma vez aclamemos ao Senhor. Hosana, Hosana, Cristo é a nossa vida. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso. Louvamos
ao Senhor, louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Seu nome é santo, Jesus. Queremos o teu nome engrandecer. Confiamos é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem Ele nos ajuda e nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Obrigado, Senhor. E nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nós.
nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Mais uma vez vamos declarar: queremos o teu nome engrandecer, Jesus, e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. E céu. Podem sentar, irmãos. Quero chamar as crianças a vir aqui à frente. Enquanto elas vêm, o pastor Ademar é o autor e compositor dessas músicas que estamos cantando, né? Quem esteve aqui durante o congresso pôde ouvir algumas histórias de como surgiu, né? Como ele criou e como Deus inspirou ele para compor essas músicas. É muito legal, né? Ter alguém aqui que compôs essas músicas. Nós cantamos sempre, né? Quase todo domingo nós cantamos essas músicas e agora nós podemos estar aqui com o autor delas, inspirados por Deus, que nos leva à adoração ao Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós agradecemos pela vida de cada criança que aqui está. Sabemos que o Senhor, e cremos que o Senhor tem um propósito todo especial para a vida de cada uma delas, Senhor. Que a palavra, Senhor Deus, que for lançada no coração delas, Deus, frutifique por toda a vida delas. Nós pedimos que o Senhor capacite aos professores com criatividade, com habilidade, Deus, com os dons necessários, Deus, para transmitir a Tua palavra de forma simples, criativa, mas com poder para transformar a vida de cada uma dessas crianças, Senhor. Esteja com eles lá neste tempo especial que eles têm, como Escola Bíblica Dominical, como Ministério Infantil, e que realmente o Espírito Santo do Senhor possa estar trabalhando na vida e no coração de cada uma delas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podem ir, crianças? Uma história de amor,
Jesus e eu, um ao outro se entregou, nasceu uma aliança de amor sem fim, uma vida de adoração. Quem primeiro se entregou foi Jesus, Senhor. Devo a Ele o que sou e todo meu louvor. Uma história de amor, Jesus e eu, um ao outro se entregou, nasceu uma aliança de amor sem fim, uma vida de adoração. Quem primeiro se entregou foi Jesus, Senhor. Devo a Ele o que sou e todo meu louvor. Uma história de amor, Jesus e eu, Senhor. Uma história de amor, Jesus e eu, um ao outro se entregou, nasceu uma aliança de amor sem fim, uma vida de adoração. Uma história de amor, Jesus e eu, um ao outro se entregou, nasceu uma aliança de amor sem fim, uma vida de adoração. Uma história de amor, Jesus e eu, um ao outro se entregou, nasceu uma aliança de amor sem fim, uma vida de adoração. Uma vida de adoração. Vamos orar mais uma vez, pastor Ademar. Senhor Jesus, nós agradecemos, Deus, como falamos tantas vezes, porque o Senhor tem capacitado homens e mulheres, Deus, para compor músicas e continuar pregando a Tua palavra, para que Teu nome seja glorificado em toda a terra, Senhor Deus. Agradecemos pela vida do pastor Ademar, pela disposição de estar aqui conosco, Senhor Deus, e pedimos nesta manhã, Deus, prepara o nosso coração para aquilo que o Senhor vai falar através da vida dele, Senhor Deus, que possamos estar com a mente e o coração abertos para receber do Senhor aquilo que o Senhor vai falar por meio do seu servo. Senhor, em nome de Jesus, capacita-o, enche ele com teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obrigado.
Antes de lermos a palavra do Senhor, queria só comunicar aos irmãos que eu trouxe uma parte do material que eu venho produzindo desde quando eu comecei a gravar, alguns anos atrás, precisamente em 1985, era a época dos LPs, das fitas cassetes, né? Depois a gente foi acompanhando a evolução aí tecnológica e hoje temos aí os CDs, os EPs. Então, essa canção que eu acabei de cantar, História de Amor, é esse CD aqui. Ademar de Campos em Família, com a participação dos meus 3 filhos, Rodrigo, a Mariana e a Sara, que é a minha nora, mas é filha também. E estão cantando e compondo comigo aqui. E, além desse CD, tem essa novidade que é eles chamam de EP. Tem um significado que eu não lembro agora. Isso aqui, Edition. E são 7 músicas. É um trabalho mais reduzido, né? Por isso que ele chama EP. E é da Mariana Campos, a minha filha do meio. Chama-se Sonhos. E a capa tem uma bonequinha aqui, simpática, que é a Bela Luísa, que fez 5 anos essa semana, minha neta mais velha. Então, esse material vai estar ali à frente. E esse é o CD comemorativo dos 30 anos, gravado em 2007, né, com essas músicas que a gente cantou aqui. Louvemos ao Senhor e Grande é o Senhor. E foi feita uma gravação lá em São Paulo, de onde eu sou, no Teatro São Pedro, com a participação de vários convidados, como Ana Paula Valadão, Nívia Soares, David Keelan, a Soraya Moraes e tantos outros aqui na parte de trás. Então, esse material vai estar ali na saída, nossa lojinha, né, como foi batizado ali aquele espaço. E a leitura da palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios 11. Começando no versículo 1. Segundo Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Oxalá me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Até aqui, versículo 4. Tua palavra, Senhor, é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Nossa oração, Senhor, que ela seja nesse momento lâmpada e luz, para iluminar, para esclarecer, para revelar os teus mistérios, a fim de que eles se transformem em sementes plantadas no nosso coração, no nosso espírito, pelo Espírito Santo do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom, deixa eu me apresentar, assim, rapidamente. Eu sou de São Paulo, pastor da igreja Comunidade da Graça. E nós temos uma filial aqui em Curitiba.
Essa igreja nasceu em 1979 e eu, ao lado do pastor presidente, sou um dos fundadores desse ministério. E junto com a minha esposa, que é pastora também, e ali nós casamos. Obrigado. Ali fiz toda a minha história, a minha vida, onde eu me casei, onde tivemos nossos filhos, batizamos nossos filhos lá, casamos nossos filhos. Então tem toda uma história, toda uma caminhada. E a comunidade tem seguido assim um trabalho, ministerialmente falando, com 3 pilares principais. O primeiro pilar é o pilar da palavra, a importância da palavra, a valorização da palavra de Deus, o lugar da palavra no seio da igreja, na vida cristã, na vida familiar, no dia a dia. Então, a celebração, a exaltação da palavra, esse é um das ênfases do Ministério da Comunidade da Graça. E o outro pilar é a estruturação e a consolidação da família. Casamento, marido, mulher, filhos. Então, nós trabalhamos assim, frequente e insistentemente, valores bíblicos voltado para a família, visando a estabilidade, a estruturação, a saúde familiar, né, que é uma necessidade sempre constante, premente, que nós, como pastores, precisamos estar atentos para abençoar as famílias da igreja. E um terceiro pilar enfático no Ministério da Comunidade é a música, o louvor e a adoração. E Deus ali me plantou como pastor na área de música, pastor dos músicos, para tocar adiante este projeto de adoração, que não é uma marca de um ministério único, mas é a marca da igreja segundo os ensinos da palavra de Deus. Segundo a palavra de Deus, todos nós somos adoradores, né? Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não está falando de pessoas especializadas na música, está falando de uma igreja, um reino de adoradores, um reino de sacerdotes. Então, a gente carrega essa visão e eu tenho trabalhado por mais de 40 anos para inspirar, para instruir. Começamos uma escola de preparação de ministros de louvor lá em Salvador. Talvez, se Deus confirmar, vai acontecer aqui também em Curitiba. Enfim, nosso plano, nosso desafio, nossa carga é abençoar a igreja, é ajudar a igreja a ser despertada para uma vida de adoração, que transcende esse momento aqui, o contexto de culto congregacional, de seguir uma liturgia. É mais do que isso. Deus espera muito mais do que isso. Deus nos criou para isso, para o louvor da sua glória. Efésios 1:12 diz, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Isaías 43:21 diz, o Senhor dizendo, esse povo que eu formei, que eu criei para mim, para celebrar o meu louvor. Então é um projeto criacional. É mais do que música, mais do que período de louvor. Transcende. Começou na eternidade, atravessou a história e vai culminar lá no livro do Apocalipse, onde todos os povos e todas as tribos, línguas e nações estarão diante do trono, diante daquele que está assentado do Cordeiro, e entoarão um novo cântico de adoração por toda a eternidade. Então, essa é a visão bíblica. E essa é uma das matérias que eu ensino na nossa escola, a visão bíblica da adoração. É importante a compreensão, que fazer por fazer. Fazer sem saber por que está fazendo, não funciona. Deus nos deu inteligência para que ela seja usada, né? Salmo 47 diz, cantai louvores com entendimento, com inteligência. Então é isso aí. Bom, então, eu, minha esposa, nossos 3 filhos, nossas 3 netas, estamos aí caminhando diante do Senhor, agradecidos porque o Evangelho chegou à nossa casa, à nossa família. Somos 4 gerações de cristãos. Minha mãe, eu, meus irmãos, nossos filhos e nossos netos. Glória a Deus. Mas a palavra que eu li com vocês, que lemos juntos, trouxe para o meu coração nesta manhã, como se fosse assim um sinal de alerta, sabe? Para chamar a atenção.
O apóstolo Paulo, ele evidentemente, ele tinha um coração pastoral. Você percebe que ele está falando como um pastor. E ser pastor é você seguir uma vocação, um chamado, que não é uma escolha sua. É Deus que te estabelece, é Deus que te convoca, é Deus que te confirma, é Deus que te equipa, é Deus que te capacita. Eu considero o pastorado como a missão mais sublime no mundo. Se fosse considerar como uma profissão, seria a profissão mais importante sobre a face da terra. Porque antes de eu me tornar pastor, quando eu era ainda estudante, né, solteiro, meu plano era formar-me em medicina, porque eu tinha essa identificação com pessoas. Mas aí meu pai veio a falecer e a nossa vida mudou totalmente e seguiu um outro rumo, uma outra direção. Mas, graças a Deus, eu não me formei em medicina, mas eu me formei no pastorado. Né? Em vez de eu me tornar médico do corpo, me tornei médico da alma das pessoas, para servi-las, para ajudá-las, para conduzi-las aos pastos onde há alimento, né, farto. Então, eu me identifiquei muito aqui, pastor, com as palavras do apóstolo Paulo. Ele está dizendo: oxalá suportasseis um pouco a minha loucura, suportar-me, porém ainda, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus. Ser pastor é ter zelo. Mas não é um zelo humano, não é controle, é mais do que isso. É zelo de Deus. Sabe por quê, meus queridos? O pastor enxerga mais longe do que as ovelhas. Por isso que ele é pastor. O pastor vê o que as ovelhas não conseguem ver. Por isso que ele vai adiante do rebanho. Se há perigos, ele enxerga. E ele poupa o rebanho. Se há pasto, ele enxerga primeiro e ele conduz o rebanho. Então, Paulo trazia com ele, dentro da sua alma, no seu coração, esta preocupação, esse cuidado, este zelo. Mas veja só um detalhe aqui. Ele completa esse pensamento dizendo que o zelo dele em Deus estava voltado para um objetivo maior. Qual era? O objetivo era preparar-vos para apresentar-vos como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Essa é a missão do pastor. Há momentos que o pastor precisa ser enérgico. Por quê? Para despertar, para alertar. Cuidado, não vá por aqui. Há um perigo ali. Provérbios diz que o avisado vê o mal, se esconde. O tolo vai e sofre a pena. Então, quando você ouvir a voz do seu pastor, leve em consideração. Se ele falar alguma coisa que você não está entendendo, não está, procure ouvir e entender. Porque a nossa missão é poupar vocês. A nossa missão é conduzir vocês para apresentá-los como uma virgem pura ao marido que é Jesus Cristo. Nosso alvo é a eternidade. A Bíblia diz que o pastor terá que dar contas diante de Deus do serviço que ele prestou à igreja que é do Senhor. As ovelhas que são do Senhor. Como Jesus disse para Pedro naquele diálogo de João 21, versículo 10. Tu me amas? Foi a pergunta que Jesus fez. E Pedro disse: sim, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Então eu aprendi, pastor, que só existe uma credencial para pastorado. Eu tenho uma carteira de pastor com uma credencial. Mas ela não serve para muita coisa. Comparada a essa que Jesus estabeleceu. O credenciamento pastoral é amar a Jesus. Eu não posso amar as ovelhas e o rebanho do Senhor se eu não amo o Senhor das ovelhas. Você me ama, Pedro? Então apacenta as minhas ovelhas. Porque se você não me amar, você não está credenciado a cuidar das minhas ovelhas. O amor ao Senhor vem em primeiro lugar sempre, em todas as áreas e instâncias da nossa vida. Vem primeiro que o amor à esposa, ao namorado, ao noivo, ao filho, ao bebê. Vem primeiro, vem primeiro. Nenhum de nós está autorizado a exercer ministério se não temos um amor definido, estabelecido, concretizado
pelo Senhor e com o Senhor Jesus Cristo. Não tem como, não tem como. Esse texto é preciosíssimo. Você me ama? 3 vezes, Jesus perguntou. Porque foram 3 vezes que Pedro negou. Então, Jesus não tinha dúvida, porque ele conhece o coração. Ele estava ensinando Pedro a acreditar nele mesmo, a olhar para ele mesmo, a afirmar-se nele mesmo, a definir-se com ele mesmo, a acertar-se com ele mesmo. Senhor, tu sabes. Na 3ª vez, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então vai e apacenta as minhas ovelhas. E foi o que Pedro fez. Quem pregou o evangelho em Jerusalém, na festa do Pentecostes, foi o seu Pedro que negou. Agora eu fico pensando, sabe o que, irmãos? Não é por menos que Jesus se apresenta como o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Que imagine essa situação. Naquele momento da traição, que precedia o julgamento e a crucificação, Pedro ficou numa situação muito ruim, porque ele não teve mais contato com Jesus. Apenas os olhares se cruzaram. Pedro tinha dito, Lucas 22, por ti darei a minha vida. E Jesus disse, 3 vezes me negarás, e o galo cantará. E foi o que aconteceu. Ele negou Jesus 3 vezes. A Bíblia diz que no original ele falou palavrão. De tão irritado e irado que ele ficou com a pressão daquela moça que dizia, você é um dos tais. Pedro praguejou lá e xingou todo mundo que tinha direito. Na 3ª vez, o galo cantou. E quando o galo cantou, ele lembrou-se das palavras do mestre. Você vai me negar e o galo vai cantar. E naquele momento, Jesus estava à distância, mas eles conseguiam ver. E o olhar de Jesus cruzou com o olhar de Pedro. Imagine a situação. A vergonha, a dor, a angústia, o mal-estar. Eu neguei o meu Senhor, o meu Salvador. Depois disso, eles não conversaram mais. Aí, julgamento, açoite, punição, julgamento, crucificação. E lá está o Senhor Jesus na cruz. E os discípulos ali embaixo vendo toda aquela cena. E Pedro, sem saber o que fazer, trazendo um peso de culpa absurdo. Mas no domingo de manhã, Jesus ressuscitou. E apareceu ali de uma forma sobrenatural, atravessando parede, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. E saudou os seus discípulos que estavam reunidos com a paz, que Ele é a paz. Aí eles tiveram a oportunidade de ver o Senhor. Depois Jesus ascendeu aos céus. E Ele deu uma ordem, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder e serão minhas testemunhas. Em Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins. Vai e dize a Pedro, mandou um recado específico para Pedro. Por quê? Olha só, que coisa profunda. No período da julgamento, crucificação e ressurreição, Jesus não esqueceu de Pedro. Com toda a carga da missão redentiva na cruz, de redimir a humanidade, ele foi capaz de lembrar-se de uma pessoa que o havia traído e negado. Se isso não for graça e misericórdia, nada mais pode ser. E quem foi que pregou o evangelho lá em Jerusalém? Foi o Pedro, o traidor. Mas ele não estava mais na condição de traidor, porque ele recebeu o perdão do Senhor. E o perdão é sempre restaurador. Por isso a Bíblia diz, perdoai-vos uns aos outros. Porque quando nós não nos perdoamos, nós mantemos a pessoa em cadeia, em prisão. Jesus que disse isso em Marcos 16. Se você, ao trazer a sua oferta no altar, se lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa no altar a tua oferta, reconcilia-te com ele, para que não aconteça que, não se reconciliando com ele, te coloquem na prisão, e de lá você não sairá até pagar o último centavo.
Então, uma vez restaurada a comunhão, o perdão estabelecido, aí eu estou livre para voltar ao altar e dedicar a minha oferta. Pedro saiu da prisão, Pedro foi perdoado, Pedro foi restaurado, ele estava agora revestido de autoridade, e ele levantou-se em Jerusalém e começou a pregar: Este Jesus que vocês mataram, que vocês crucificaram, Deus o ressuscitou, Deus o exaltou, Deus o fez Senhor e Cristo. Agora, você imagina o que é falar para um grupo de judeus e acusá-los de assassinato? Naquele grupo estavam ali Anás e Caifás, os sacerdotes que decretaram a morte de Jesus. E Pedro falou: vocês mataram o Nazareno. Apontou para ele. Só que era um Pedro repaginado, um Pedro revestido, cheio do Espírito Santo. E o texto de Atos 2 diz que aqueles judeus israelitas com o coração compungido disseram: que faremos nós então? Que faremos nós, irmãos? Pedro disse: arrependei-vos, convertei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. 3.000 almas se converteram. Uma igreja que começou com 3.000 membros, pastor. Dá até uma invejazinha santa assim do Pedro, né? Começou muito bem ele, né? Com 3.000. E no capítulo 4 teve mais 5.000 conversões. A igreja começou com 8.000 membros. Glória a Deus, porque o Evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus que transforma pessoas, mesmo quando elas erram, mesmo quando elas traem Jesus, mas quando se arrependem, são restauradas, são curadas e são levantadas por Deus para serem Pedros, pregadores do Evangelho transformador. Louvado seja o nome do Senhor. E, em terceiro lugar, no versículo 3, Paulo está dizendo assim: temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Depois, no versículo 4, ele faz menção, é uma figura interessante, ele faz menção de um outro Jesus, de um outro Espírito, de um outro Evangelho. O que ele quis dizer com isso? Quis dizer que nós vivemos num mundo de corrupção, um mundo de mentira, um mundo de inverdades. Essa cultura da mentira, do engano, da corrupção, está impregnada na sociedade, no mundo todo. O que mais se ouve nos noticiários nos dias de hoje é sobre corrupção. Sim, o Brasil está ruim, mas não é só o Brasil, Venezuela, Estados Unidos, todo lugar, todos os lugares. É uma cultura do inferno. E que tenta invadir o nosso ambiente, o nosso arraial. É uma obra de engano. Um espírito de erro, espírito de confusão, espírito de divisão, que está solto no mundo. E que você e eu não estamos livres disto. E só existe uma maneira de você rebater, de você resistir a esse tipo de manifestação. Só existe uma ferramenta que Jesus chamou de verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O apóstolo Paulo reforça isso dizendo: nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. A verdade liberta, a verdade, ela constrói, a verdade, ela contrapõe a mentira. Ela desfaz a confusão, a desordem. O texto de Provérbios 29:18 diz: não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas se houver profecia, o povo não se corrompe. Por isso precisamos do ministério profético. E quando eu me refiro a ministério profético, eu estou pensando na pregação da palavra pura, da palavra revelada, da palavra experimentada, que vai impactar, que vai ser como uma espada de dois gumes, dois cortes, que penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, como está lá em Hebreus 4:12,
né? A divisão não, e apta para discernir as intenções do coração humano, diz o texto. Diante dela, todas as coisas se tornam nuas e patentes. Então, a palavra é espada. É a espada do Espírito, que Paulo fala lá em Efésios 6. Da armadura de Deus. Né? Tomai também, empunhai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Foi com essa palavra que Jesus venceu a tentativa do diabo de corrompê-lo, de enganá-lo lá no deserto. Se tu és o Filho de Deus, se tu és, colocando dúvida no coração de Jesus. Mas Jesus sabia quem ele era. E Satanás se ausentou daquele lugar, porque Jesus é a própria palavra. E detalhe, o diabo conhece a Bíblia. Porque ele citou textos do Velho Testamento para Jesus lá no deserto. Ele falou, está escrito, aos seus anjos dará ordem ao seu respeito para guardar. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui e tal. E por aí foi aquela conversa toda. Mas Jesus venceu, Jesus prevaleceu. Porque a verdade prevalece. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, ele nos encoraja, nos inspira, dizendo que o pecado foi subjugado pela graça. O pecado tem menos poder do que a graça. Nós precisamos crer nisso, meus amados. Que Paulo diz, onde abundou o pecado? Superabundou a graça. Quem tem mais poder? Quem tem mais poder para você? O pecado ou a graça? A graça. Então não justifica nós sermos vencidos pelo pecado. Nós nos sentirmos intimidados pelo pecado. Porque a graça é mais poderosa que o pecado. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que responder a isso. Eu tenho que me posicionar. Eu tenho que abraçar a graça ou ser abraçado por ela. E eu já fui. E você já foi. Nós estamos em vantagem. É questão de visão e entendimento da palavra de Deus. É questão de posicionamento. É questão de fé. O meu justo viverá da fé. Não é porque eu posso, porque eu sou pastor, porque eu consigo, porque eu tenho experiência. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com fé. Tem a ver com crer no que está escrito. Crer no que foi feito. Está consumado, disse Jesus. Ele consumou na cruz uma obra eterna. Hebreus 10, 14 diz, com uma única oferta, ele aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Louvado seja o nome de Jesus. Aperfeiçoou para sempre. Não tem mais o que fazer. É você viver. É você andar no caminho da fé, no caminho da graça, da capacitação que vem do Senhor. Deus me deu um cântico em cima de 2 Timóteo 2,1, que diz assim, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, o Senhor. Paulo está dizendo para Paulo, Paulo está dizendo para Timóteo, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. A graça é o fortificante da minha fé, da sua fé. Porque a graça, ela tira de cena, remove da cena a capacitação pessoal. Pela graça sois salvos, diz Paulo. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Olha, eu consegui porque eu. Não tem nada de eu. O eu está crucificado. Foi a graça de Deus. Paulo usa essa expressão. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, dessa forma, meus queridos, fica fácil viver a vida cristã. Porque você não se apoia em você. A santidade na nossa vida é um resultado da ação do Senhor em nós, da presença do Senhor. É resultado da palavra que está enxertada, que está plantada dentro de mim. João 17, 17. Palavras do Mestre. Na oração sacerdotal, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então a palavra é santificadora. Quanto mais palavra você tiver aqui, mais santo você vai ser, porque ela é santificadora. A procedência dela é o Deus santo. O Deus santo, eterno e todo-poderoso. Então, nesse versículo 3, eu queria chamar a sua atenção para a expressão se apartem da simplicidade que há em Cristo. Final do versículo 3 de Coríntios 11. Por causa da obra de engano, por causa de que não houve resistência a esta ação, a esta
esse ataque, essa invasão, essa cultura, essa pressão que existe no mundo, porque eu não reagi, eu fiquei exposto a uma ação de engano. E uma vez exposto e não resistir, não conseguir combater essa ação, essa pressão de engano, eu vou sofrer as consequências dessa pressão, que vai afetar os meus sentidos, que correm o risco de se corromperem, e com isso eu vou me apartar, diz Paulo, me separar da simplicidade que há em Cristo. Eu queria chamar a sua atenção para a palavra simplicidade. Ser cristão é abraçar uma vida de fé. Ser cristão é andar num caminho de simplicidade. Se essa não é a minha marca, eu não sou cristão. Se isso não é evidente na minha vida, no meu agir, no meu caminhar, eu sou um falso cristão, eu sou um religioso. Jesus disse em Mateus 11, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Toda vez que cada um de nós se desviar do princípio, do fundamento da simplicidade, a ansiedade nos abraçará. Toda vez que eu quiser ultrapassar este limite, que é um valor do reino, que é a própria expressão da pessoa de Cristo, eu vou ter problemas na minha vida. Eu vou ser uma pessoa ansiosa, vou ser uma pessoa irritada, vou ser uma pessoa impaciente, vou ser uma pessoa preocupada, vou ser uma pessoa agitada, vou ser tudo que eu não precisava e não devia ser. Mas se eu optar por viver a simplicidade de Cristo, todas as coisas cooperarão para o meu bem. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, guarde isso no seu coração. Eu tenho um pastor já falecido lá na Argentina que ele dizia assim: as coisas de Deus são tão simples que custa entender. E ele dizia também, a profundidade está na simplicidade. Quanto mais simples você for, mais profundo você será. Jesus era uma pessoa simples, ele andava com pessoas de todos os níveis na sociedade. Com autoridades, com prostitutas, com crianças, porque ele era simples. E ele diz, aprendam de mim, que sou manso, que sou humilde de coração, e encontrareis descanso. Será que a nossa vida cristã é uma vida de descanso? Sim. Não descanso de preguiça, estar parado, não estou descansando, não vou fazer, não é isso. Descanso interior, paz interior. Será que a sua vida é assim? Será que a minha vida é assim? Será que a minha esposa pode confirmar isso em mim? Será que a sua esposa pode confirmar isso a seu respeito, marido? Que você está vivendo uma vida no descanso do Senhor? Porque optou pelo caminho da simplicidade? E eu quero concluir aqui, para não ser cansativo, com a leitura de João 13, em que Jesus descreve de uma maneira muito clara, para mim, clara, contundente, inequívoca, o que é optar por um caminho de simplicidade. O que é viver uma vida de simplicidade. E tem mais, nós vamos ser julgados por isso. Depois eu vou mostrar o outro texto que se refere a isso. Evangelho de João, capítulo 13. Começando no versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus precisava preparar os discípulos. Percebe? A mesma preocupação de Paulo. Eu tenho zelo de Deus por vocês, para apresentar vocês, em condições, em ordem perante o Cristo.
Jesus agora está aqui dizendo também algo parecido. Ele vai partir, ele vai se separar dos discípulos, que ele vai ser crucificado e vai ressuscitar e vai voltar aos céus. Mas ele tinha que deixar alguma coisa concreta, alguma base de sustentação para que eles fossem os continuadores da obra que ele iniciou aqui. Ele amou até o fim. Você veja que o amor é o elemento chave na vida do cristão. Verso 2. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou os vestidos, tomando uma toalha, cingiu-se, cobriu-se. Depois deitou água, colocou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, sempre Pedro, né? Tadinho do Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Nada bobo ele, né? Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou os seus vestidos e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Então aqui está a receita, o modelo, a ilustração do que é viver uma vida de simplicidade, do que é ser simples como Jesus. É descer ao nível, se é que isso é descer, de poder lavar os pés uns dos outros. É claro que eu não vou fazer aqui um lava-pés, mas no sentido espiritual, meus amados, ser cristão é ser lavador de pés. Qualquer coisa fora disso não tem a ver com o reino de Cristo. Tem a ver com o reino dos homens. Tem a ver com religião. E Jesus não morreu por você para você ser religioso. Morreu por você para você ser um discípulo, um seguidor dele e um lavador de pés. Como é que a gente lava pés das pessoas? Mateus 25:10. Eu tive fome, me deste de comer. Eu tive sede, me deste de beber. Eu estava nu, me cobriste. Eu era estrangeiro, me acolheste. Eu estava preso e enfermo, visitaste-me e foste ver-me. Quando fizemos isto, Senhor? Quando fizeste a um desses meus pequeninos à direita, a mim me fizeste. Então, quer ser um lavador de pés? Dá pão para quem tem fome. Quer ser um lavador de pés? Dá água para quem tem sede. Quer ser um lavador de pés? Cubra a nudez das pessoas, até mesmo do irmão que pecou. Quer ser um lavador de pés? Visite presos e enfermos. Hoje completam-se 8 dias lá em nossa família. Nós temos lutado contra uma bronquiolite que se instalou no corpinho da
da Liz, minha terceira neta, que tem 1 mês de vida. Ela ainda está hospitalizada na UTI. E eu sei, apesar dos procedimentos, dos medicamentos, que a recuperação dela se deu por causa de oração. Muita gente orando. Mas quando Deus, nesses dias que temos ido lá no hospital para as visitas, visitar a bebê e a minha filha e meu genro, nós vimos esse hospital, o Hospital Sabará, em São Paulo, é um hospital especializado em crianças, em atender crianças. E tinha lá um bebezinho mais novo do que a minha neta, num quadro pior do que o dela. E alguns óbitos tinham acontecido ali, por causa dessa bronquiolite, porque a criança não tem defesa suficiente para repelir este mal, esse vírus. E nós ficamos com o coração na mão. Minha filha já tinha tido um aborto ano passado. Ela se recuperou do aborto, engravidou, nasceu Alice, perfeita, saudável. 1 mês depois, a menina fica internada na UTI. Aí eu saí pedindo oração para tudo quanto é lado. E ontem, conferindo aqui o WhatsApp, minha filha escreveu assim: boas notícias. O pulmão que estava fechado começou a abrir-se. Então, possivelmente, nessa semana ela vai sair da UTI, ser encaminhada para um apartamento, e, em nome de Jesus, vai receber alta. Mas o que nós vimos lá também nos tocou muito no coração. Pais, mães, famílias, crianças enfermas, isto nos moveu a orarmos por aquelas crianças também. Eu, minha esposa, nossos filhos. Porque é isso, meus irmãos, é isso que o Senhor espera de mim. Cristianismo é isso. Tem gente que quer fazer grandes coisas, vultosas, quer esse serviço na internet, nas redes sociais. Eu que trabalho com música, com louvor, eu transito nesse ambiente de exposição. Só que eu sou cristão antes de ser músico. Eu sou um filho de Deus, eu amo ao Senhor. Eu amo a Bíblia, eu conheço a Bíblia. Então essas coisas não me impressionam. Até porque eu cheguei primeiro do que muitos que estão aí. Na minha época não tinha nada, era um deserto. Há 43 anos atrás, não tinha show, não tinha marcha para Jesus, não tinha fumaça, não tem essas coisas. Eu ia para a rua fazer evangelismo com o meu violão. Ninguém me conhecia. E eu nem estava preocupado em ser conhecido, porque eu tinha uma palavra, eu tinha uma mensagem. Eu queria falar do amor que eu havia encontrado. Como eu cantei aqui, uma história de amor, Jesus e eu. Então, eu sempre fiz trabalho de música na rua, sempre fiz colégio, feira livre, Museu do Ipiranga e numa danceteria grande lá na Zona Leste de São Paulo. Que sempre teve esse impulso, essa gana de falar do assunto mais importante da minha vida. Sempre estive nos hospitais visitando pessoas. Porque essa é a vida de Jesus. Mas só pastor que pode ir em hospital. Não precisa ser. Faz um curso de capelania e você se torna. As portas estarão abertas para você. Sabe, meus irmãos, não existem dificuldades quando você quer fazer a vontade de Deus. Jesus é um exemplo disso. Ele disse: a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Ele não estava aqui pensando nele, ele estava pensando em nós, pensando nos outros. Então, se você é de Cristo, se eu sou de Cristo, nós somos imitadores, sede meus imitadores. Aprendei de mim, disse Jesus, aprendei de mim. Sou manso e humilde. Mateus 11, 26. E encontrareis descanso para as vossas almas. Visite os enfermos, visite os aprisionados. Lave os pés dos famintos, dos sedentos, dos que estão nus. Seja simples como Jesus. E o reino de Deus será uma realidade na sua vida. Como Paulo diz, o Deus que nos chama para o seu reino e glória. É isso que nos aguarda. Nossa morada é celestial. Nós estamos aqui como forasteiros, na expressão lá de Hebreus. Nós não estamos aqui construindo para essa vida. Não junteis tesouro na terra,
onde o ladrão rouba, a traça corrói, ajuntai tesouros nos céus, disse Jesus. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Não podeis servir a dois senhores, se você serve esse e desagrada o outro, etc. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não vos preocupeis com o que haveis de beber, de vestir, de comer, porque o vosso Pai sabe bem do que necessitais. Buscai em primeiro lugar, buscai em primeiro lugar, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, a advertência de Paulo se aplica a mim e a você nessa manhã. Não se deixem corromper e não se afastem da simplicidade que há em Cristo. Na outra versão diz simplicidade e da pureza que há em Cristo. São palavras próximas, né? Toda simplicidade tem a ver com pureza e vice-versa. Então é isso, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor nos capacite, que o Senhor ilumine a nossa mente e o nosso entendimento. Que o Senhor nos liberte de nós mesmos, do nosso achismo, da nossa doutrina, da nossa teologia, do nosso cristianismo, e que nós nos convertamos ao cristianismo de Cristo, que é marcado por uma vida de simplicidade, de mansidão e de humildade. Amém. Vamos ficar em pé. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Senhor Deus, esta é a Tua palavra, Senhor, para a minha vida e para a vida dos meus irmãos esta manhã. Que o Teu Espírito nos capacite a andarmos nos caminhos do Senhor, como Jesus disse, Ele vos guiará a toda a verdade. Ele vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Ele me glorificará. Que nós consigamos, Senhor, que nós nos submetamos a esta orientação da Tua palavra. Que nós nos convertamos a esta verdade que está sendo trazida a nós nesta manhã. Que nós sejamos despertados, que nós consigamos nos desvencilhar dos laços que querem nos corromper, nos afastar de um estilo de vida como a vida de Jesus. Que nós tenhamos sabedoria, humildade o suficiente para, nesta manhã, decidirmos andar no caminho da simplicidade que há em Cristo. Eu oro por esse rebanho, por esta igreja, pelos pastores dessa igreja, para que a bênção do Senhor esteja sobre eles, para que esse rebanho seja um rebanho parecido com Jesus, um rebanho que tenha a marca da simplicidade de Cristo, um rebanho que dá pão para quem tem fome, que dá água para quem tem sede, que cobre quem está nu, que acolhe o estrangeiro, que visita o enfermo e o aprisionado. Que a Tua bênção esteja sobre as famílias aqui, sobre os pais, sobre os homens, mulheres, jovens e crianças. E que a Tua palavra, Senhor, frutifique no nosso coração e nos leve a viver esse cristianismo que glorifica o Teu nome e que transforma e abençoa pessoas. Seja assim na sua vida, seja assim na sua casa, seja assim na igreja do Senhor em toda a terra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Deus abençoe. Irmãos, vamos encerrar com uma música. O pastor vai trazer mais uma música para nós. Na saída, depois da música, não esqueça de dar um abraço no seu irmão, de cumprimentá-lo e desejar uma ótima semana para ele. Hoje à noite também, então, nós temos aqui a nossa programação. Traga 1 quilo de alimento que vai ser revestido para a Associação para a Vida Sem Drogas. Traga convidados. Vamos trazer amigos e parentes para ouvir a palavra do Senhor. 7h. Eu vou estar aqui também. Eu sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo.
Tenho vida, alegria, todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Oh Jesus, meu amigo verdadeiro, fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Meu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. E eu, obrigado, Senhor. E eu, Jesus, e eu, Amém. Deus abençoe.